Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Este é o canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Estamos muito felizes de estarmos aqui novamente, nos comunicando, trazendo aqui os nossos estudos, que são as vertentes desse projeto Nas Pegadas de Paulo, trazer todos esses estudos, e nós já concluímos o estudo das cartas de Paulo, epístola a Filemão, foi o primeiro estudo verso a verso. Então, aqui no canal, podemos ir lá nas playlists, procurar a carta de Paulo a Filemão, e lá teremos todos os estudos de versículo a versículo, de verso a verso. Foi bem interessante a primeira parte, né, da divisão das cartas de Paulo. Carta pessoal a Filemão. Depois nós estamos agora estudando aquela divisão das cartas pastorais, e vamos iniciar hoje com carta ou epístola a Tito. Então sejam muito bem-vindos. Vamos compartilhar aqui os nossos estudos e iniciarmos aqui a apresentação das cartas de Paulo. A epístola a Tito. Então, epístola a Tito, perdão, esse aqui é um manuscrito antigo de uma parte dessa carta, dessa epístola. E para começar, daí a apresentação ao estudo, aonde ocorreu a história, né? Por onde se passou mais ou menos, o que está sendo citado nessa carta, o que nós temos de informações históricas sobre essa carta, essa epístola a Tito. Então, podemos citar, né, Creta, Coríntio, Dalmácia. Não está bem definido, né? Não temos a referência de onde que foi escrita a carta, para onde que foi, né, qual foi o local que Paulo estava quando escreveu a carta a Tito. Tem algumas correntes de estudiosos que falam que provavelmente foi na Macedônia. E aqui nós trazemos, né, um mapa que pode nos nortear sobre as cartas, né, as igrejas. Então, nós estamos falando aqui mais ou menos na Macedônia. Está aqui em cima, podemos ver, né, a carta a Tito, possivelmente, o ponto de interrogação, que possivelmente, né, nessa região aqui, pode ter sido escrita aí a carta a Tito. E quando que ocorreu? Então, ela ocorreu no ano do Senhor, ano Domini, né, o ano do Senhor, que é a era cristã, né, ou conhecida como era comum para aqueles que não seguem o cristianismo, depois de Cristo, mais ou menos entre os anos 64 e 65. Essa é mais ou menos a previsão de quando que foi escrita essa carta e quais são as personagens que estão aí inseridas na carta, né? Tito, é claro, que a carta é endereçada a Tito, né? Paulo escreve para ele. Também menciona dois dos seus colaboradores, né? Zenas e Apolo, é mencionado nessa carta, e o próprio Paulo de Tarso. Essas são as personagens que estarão aí sendo refletidas e sendo mencionadas nessa epístola, nessa carta a Tito. Então, quem que foi Tito? Tito, ele era um grego, né, um gentil, que foi convertido na fé cristã por Paulo de Tarso, né, companheiro e cooperador de Paulo, e nós podemos tirar essa informação de uma outra epístola, a segunda carta aos Coríntios, no verso 23 do capítulo 8, está descrito lá que Tito era o seu companheiro e cooperador. Então, dali que nós tiramos
esta informação. Uma coisa bem curiosa que durante os nossos estudos aqui nos deparamos, né, bem interessante, é que foi encontrado um resto aqui, né, no esqueleto de 1.800 anos. Então, eles encontraram um esqueleto lá de 1.800 anos com um amuleto preso na sua, no seu pescoço, né, em volta da sua garganta. Então, nós podemos ver aqui, ó, que eles estão aqui. Esse amuleto está bem aqui, ó. A gente vê o amuleto e aqui é uma imagem que foi trazida esse amuleto. Então, esse amuleto de também tem 1.800 anos, porque foi feito aí o teste na ossada, né? Então, sabe-se que é de 1.800 anos atrás, numa escavação arqueológica em 2018, na antiga cidade de Nida, que fica ali na periferia da cidade conhecida hoje atualmente, né? Essa cidade de Nida não tem mais esse nome, porque era uma cidade antiga, hoje ele não possui esse nome, mas fica ali perto da periferia de Frankfurt, na Alemanha. E dentro desse amuleto que estava em volta ao pescoço dessa pessoa que foi encontrada aí os restos, né, a ostada dela, o esqueleto, numa escavação arqueológica, dentro desse amuleto tinha uma folha de prata. Então a gente está vendo aqui, ó, a folha de prata que estava enrolada, né? Era uma folha bem fininha de prata enrolada, mas estava com inscrições, né, em latim. Então essa folha é conhecida como inscrição de Frankfurt ou inscrição de prata de Frankfurt. E lá nessa inscrição eles conseguiram traduzir a maior parte das escritas, né? Porque tem pedaço ali que a gente não consegue ver pelas tecnologias atuais, hoje que eles conseguem fazer as revelações, revelar o que estava escrito. Eles usaram tudo que a gente tinha de moderno aqui e conseguiram traduzir. E a tradução do que estava escrito era: em nome de São Tito. Olha que legal, nós estamos estudando aí a Epístola a Tito, e essa vem uma primeira, pelo menos que eu conheço, assim, uma das primeiras provas fora do que a gente já tem dentro da parte religiosa, mas de umas provas físicas que estão fora aí do meio religioso, e ali está a menção, né, em nome de São Tito, santo, santo, santo. Esse santo, santo, santo não era conhecido até o século IV, né? Esse termo não se usava. Então, com esse achado, a gente já consegue entender que esse santo, 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 que seria como uma invocação de proteção, ele já era usado aí nos primeiros anos do cristianismo. Então, São Tito, santo, 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 em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa é a tradução, estou continuando. O Senhor do mundo reside com o melhor de suas capacidades. Tem uma interrogação ali, porque não sabe direito se é isso ou não, né? A palavra a tradução. Todos os ataques, e aí não se sabe o que estava escrito ali, e reveses, Deus, aí tem uma interrogação que não conseguiram traduzir essa palavra, concede bem-estar, admissão, este meio de salvação, protege a pessoa que rende-se à vontade do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Diante de Jesus Cristo, dobram-se todos os joelhos, o celestial, o terreno e o subterrâneo, e toda a língua confessa a Jesus Cristo. E aqui termina a tradução do que estava nesse amuleto. Então, olha como que deveria ser uma coisa muito importante para quem estava vivendo lá, que essas palavras foram, perdão, essas palavras foram levadas, né, com aquele indivíduo para a sua sepultura, né? Bem interessante isso, e mencionando aí
a, a nossa personagem principal, né, dessa carta, porque a carta é endereçada a Tito. Então, dentro da estrutura da carta, também a gente fez uma subdivisão para irmos estudando, e não somos nós que fazemos, né? Vimos durante as nossas pesquisas que alguns subdividem essa carta em, em algumas partes. Então a gente vai lembrar que essa carta ela tem 3 capítulos, e aí a saudação inicial ela está no capítulo 1, nos versos de 1 a 4. A responsabilidade dos dirigentes, ela está no capítulo 1, do verso 5 e vai até o capítulo 2, no verso 10. Então, ela é dividida dessa forma, a responsabilidade dos dirigentes. E como viver guardando a esperança, vai do capítulo 2, do versículo 11, do verso 11, até o capítulo 3, no verso 15, até o final da epístola. Então, para a gente dar início aqui aos nossos estudos, hoje nós vamos iniciar estudando a salvação, a saudação, perdão, saudação inicial, que vai do capítulo 1, os versos de 1 a 4. Então, nós vamos ler os versos de 1 a 4 e depois, em versículo a versículo, em verso, nós vamos pontuando o que foi pesquisado para nós aqui refletirmos juntos. Verso 1, Epístola a Tito, capítulo 1, versículo 1, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, conforme a piedade. Verso 2, na esperança da vida eterna prometida antes dos tempos eternos pelo Deus que não mente. Dando sequência no 3, e que no tempo próprio manifestou sua palavra por meio da proclamação, de que fui encarregado por ordem de Deus, nosso Salvador. Então, vamos repetir de novo o verso 3. E que no tempo próprio manifestou sua palavra por meio da proclamação, de que fui encarregado por ordem de Deus, nosso Salvador, Tito, meu verdadeiro filho, na fé comum, graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Muito bem. Então vamos aqui retomar aqui o verso 1, né, o versículo 1, para poder ir destrinchando as palavras, o entendimento, tentando dar uma profundadinha, dar uma pequena, né, profundidade aí dentro do versículo. Então, no verso 1, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade conforme a piedade. A primeira coisa que a gente pegou aqui foi o servo, né? Servo de Deus. A palavra servo de Deus, o doulos do grego, o ené, que é o escravo, a escrava, né? O servo, a serva. Alguém que se rende à vontade do outro. Então aqui Paulo falando, né, que ele é o servo de Deus, é aquele que se rendeu à vontade de Deus, é aquele que faz a vontade do outro. Então quando nós falamos assim, eu sou servo de Deus, a reflexão é, nós somos mesmo na integralidade do entendimento da palavra servo, nós fazemos a vontade do outro, quer dizer, de Deus, mais do que a nossa. Então fica aí a nossa primeira reflexão sobre este verso. E depois trouxemos também eleitos, né? Eleitos, eleitos, que é o selecionado, o escolhido. Isso aqui dá uma confusão hoje em dia de entendimento. Podemos trazer aí vários entendimentos diferentes
mas gostamos muito dos eleitos, não é aquele que foi privilegiado, muito pelo contrário. Não se refere a uma seleção divina arbitrária. Por que arbitrária? Porque ela não está contra as leis. Ah, esse aqui é o meu eleito, é o meu escolhido, né? É aquele selecionado, é aquele separado por Deus, porque Deus quis assim, não tem nenhuma questão de esforço próprio, não. Então aqui fala que não é uma seleção divina arbitrária, mas sim aqueles que, por meio de seu esforço e seu progresso individual, alcançaram um estágio mais avançado em sua jornada espiritual. Então, quem que é o eleito? É aquele que, porque se esforçou de alguma maneira, e segundo aqui a nossa visão espiritualistas dos estudos das escrituras, nós sabemos que nós já tivemos, adquirimos, né, durante as nossas experiências regressas, muito patrimônio espiritual. Então, aquele que já teve uma conquista, um esforço, um progresso, aí se encaixa nos eleitos aqui, né? Eleitos, escolhidos. E também o último pedacinho lá do versículo 1, do verso 1, a piedade, né? Piedade, Eusébia, que é da onde vem aí a tradução do grego, lembrando sempre que as escrituras que nós temos aí das cartas do Novo Testamento como um todo, ele foi escrito em grego. Então, é por isso que nós vamos buscar ali no significado da língua grega para poder aumentar um pouquinho o nosso entendimento sobre o versículo. Também ajuda a entendermos a extensão do que Paulo está escrevendo. Então, a piedade, né? Que seria a reverência, o respeito, a fidelidade a Deus, a religiosidade. Vida centrada em Deus. Então, quando Paulo vai falar lá que vai ser pela piedade, né? Vamos voltar lá no verso, vai ser conforme a piedade, quer dizer que é conforme a vida, quando a gente leva ela centrada em Deus. Olha que legal. Então, que possamos centrar a nossa vida em Deus também, deixar o Deus no centro das nossas vidas. Pelo menos nos esforçar. Vamos agora para o verso 2. O verso 2 vai falar na esperança da vida eterna prometida antes dos tempos eternos pelo Deus que não mente. Então aqui ele já está fazendo aí trazendo uma ideia, né? Paulo traz uma ideia, lembrando, estamos lá na Macedônia, possivelmente, em Creta ali, onde tinha vários deuses, né? Então Paulo citando já que esse Deus, o que ele fala é uma promessa, e a promessa ela é cumprida na esperança da vida eterna. Então vamos falar aqui da vida, né? Vida, Zoe, que é o estado de alguém que está cheio de vitalidade ou é animado, é toda a alma viva, né? Então a vida eterna, né? Então aquela alma vivente, né, com vitalidade, e o eterno, que é o ainos, é o sem começo e nem fim. Aionios, aionios, alguma coisa assim, é a pronúncia, né, desse grego, que tem sem começo e nem fim, aquilo que sempre tem sido e sempre será. Então, a nossa vida eterna é aquilo, vida, é a alma vivente com toda a sua força, com aquele poder da vitalidade, que não teve nem começo nem fim, que vai ser para sempre, né, a nossa vida eterna. É muito interessante a gente, nós todos, refletirmos sobre essa vida eterna, porque atualmente nós estamos buscando algo muito com imediatismo, né? Tudo tem que ser para agora, tudo tem que ser para nesse momento, até para ontem, como diz aí o dito popular, tem que ser para ontem as coisas, e esse imediatismo está trazendo muitas consequências, né, não tão favoráveis a todos nós. Uma delas é a ansiedade. Então a gente fica numa ansiedade, saber que tudo
tem o seu tempo, e o tempo aqui, né, da alma vivente, da vida eterna, ela vai ser, né, será sempre, né? Ele vai falar aqui que o eterno é aquilo que não tem começo nem fim, a vida eterna, né? A gente sabe que nós tivemos um começo, tivemos um Criador, porém não teremos o fim. E aí podemos fazer uma relação desse versículo de Tito, que Paulo escreveu para Tito, né, no capítulo 1, no verso 2, com o livro de Provérbios. Então a gente vai lembrar que Paulo era doutor da lei, ele dominava a Bíblia hebraica. E dentro da Bíblia hebraica, Provérbios está lá, é um dos livros. E no capítulo 8, no versículo 23, desde da eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Então, aqui vai fazer também uma comparação entre a eternidade, o princípio, né? Desde antes do começo aqui da terra, estávamos ungidos por Deus. Vamos agora para o verso 3, que é e que no tempo próprio manifestou sua palavra por meio da proclamação de que fui encarregado por ordem de Deus, nosso Salvador. É muito interessante. Nós vamos estudar aqui as epístolas, todas elas, né? Espero que consigamos estudar todas essas epístolas, mas nas duas primeiras epístolas já, que estão a primeira pessoal a Filemão e essa que nós estamos estudando, que é a segunda, pastoral a Tito, nós vamos ver Paulo sempre mencionar Deus, né? Apesar de Cristo estar junto, mas ele sempre coloca lá Deus, né? Por ordem de Deus, e aí o Cristo é aquele que faz a interlocução entre o Deus, né? E Paulo. Cristo está ali fazendo a interlocução. É bem interessante, e ele cita isso, Deus, o nosso Salvador. Então, nesse verso 3, nós separamos aqui uma das palavras que é o tempo, né? Ou seria o tempo próprio, né? O tempo, né? Que é o kairos, a medida exata, quer dizer, né? O tempo, uma medida exata, uma medida de tempo, maior ou menor proporção de tempo. Então, ali, o tempo certo, no tempo certo, ele proclamou. Por que, que no tempo certo? Paulo vai citando aqui. Porque num tempo anterior, Paulo estava nas fileiras, né, hebraicas do farisaísmo e querendo, defendendo Moisés com toda a sua energia, e depois que ele conhece Jesus, na famosa conversão na estrada de Damasco, ele defende Cristo com a mesma intensidade. E aqui ele vai falar que nesse tempo próprio, né, ele vai se manifestar a palavra, e a palavra é logos, né, é uma palavra utilizada, bastante conhecida, principalmente quando nós vamos estudar o Evangelho de João, né, que João começa o Evangelho falando sobre o logos, né, a palavra. Em algumas traduções que nós encontramos em português, vai falar sobre o verbo, né? No princípio era o verbo, logos, a palavra, né? Então, o logos quer dizer palavra proferida a viva voz, que expressa uma expressão ou uma ideia. Então, logos, palavra, que vai expressar essa ideia e com uma viva voz, né? Uma voz viva. Ele vai lá expressar a palavra segundo Paulo escreve a Tito. E pegamos também Salvador, né? Salvador, o Soter, Soter. Então, é o libertador, é o preservador. Esse Soter, né, que é o Salvador, é o nome que era dado pelos antigos às divindades, aos príncipes, a reis, e em geral ao homem que tinha trazido benefício notável à sua nação. Então, aqueles que estavam lá, né, que traziam algo
benefício, coisas extraordinárias, reis, príncipes, era dado também o nome de Salvador. Ele era o Salvador. E buscamos também uma relação dessa epístola do capítulo de Tito, né? Epístola a Tito, no capítulo 1, do verso 3, no livro de Isaías, tem também uma menção que vai meio sendo cruzada, né, com esse verso. Tem ideias, lá em Isaías, no capítulo 12, no verso 2, tem ideias de salvação também. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Então, aqui também, Isaías, né, exaltando aí a Deus, o Salvador. E o nosso último verso que vamos estudar nesse versículo, ele, que é o verso 4, Paulo já menciona aí para quem que é a carta, por isso que essa epístola é chamada Tito, né? Epístola a Tito, porque aqui ele vem falar: Tito, meu verdadeiro filho na fé comum, graças e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador. E aqui nós pegamos a palavra fé, né? Na fé, filho da fé comum. Então é o pistis, pistis, que quer dizer fé, né? Convicção de verdade de algo. Quando você, né, tem aquela convicção que aquilo é uma verdade, é a crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas. Então a fé, ela precisa ter uma convicção, né? Ela precisa ter uma certeza, aquela crença real. É daqui que vai falar isso. E Paulo cita, né, que eles têm essa crença comum, né? Crença comum. Muito interessante. E a outra palavra que nós trouxemos foi a paz, hierene, que é o estado de tranquilidade. E ele vai citar aqui na epístola que ele está desejando a graça e a paz por parte de quem? De novo, ele sempre cita Deus, é por parte de Deus. Então, o que ele quer? Ele quer que a paz de Deus, né, e a graça de Deus esteja com Tito. E a paz aqui, o pistis, né, que nós já, aliás, perdão, o pistis é a fé, que a gente já viu, e a paz é o hierere, que quer dizer estado de tranquilidade nacional, quer dizer ausência de devastação e de destruição de guerra. Então, a paz lá é quando não tinha guerra, tinha tranquilidade. Era isso que Paulo estava desejando a Tito, a graça, que a gente já viu, né, o significado da graça nos estudos da epístola a Filemão, e agora a paz, que também tem essa ideia aí de tranquilidade. E é assim que ele começa a saudação dessa epístola a Tito, trazendo aí e pedindo a paz e a graça para Tito. E é isso, pessoal. Hoje nós vamos parar por aqui. No próximo episódio, no próximo vídeo, nós estaremos iniciando os estudos que faz parte da responsabilidade dos dirigentes. Então, eles são do capítulo 1, do verso 5 ao capítulo 2, do verso 10. E aí nós vamos estudando verso a verso e vamos ver quanto que a gente consegue avançar com calma, versículo a versículo, nos nossos estudos. Eu queria agradecer demais a todos que estão aqui contribuindo com esse projeto, com esse canal, deixando aí os seus comentários se tiver vontade, se vê que esse conteúdo é pertinente e queira contribuir aqui, faz sentido da gente propagar os ensinos cristãos dentro das mídias, né, do YouTube, onde tem muita coisa diferente. Então, se você se sente aí
tocado que possa ajudar aqui o canal a propagar essas ideias. Muito obrigado a todos, que todos nós possamos ser abençoados nos nossos esforços por Jesus e ficarmos na paz do nosso Senhor bendito. Tchau, pessoal. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo.